Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 21, dia 10 de agosto de 2023. A tentação de Cristo no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E ele não comeu nada durante esses dias. E quando eles terminaram, ele estava com fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo o pegou e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um momento de tempo. E disse-lhe: para você eu darei toda esta autoridade e sua glória, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se você então me adorar, tudo será seu. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, de 1 a 13. O primeiro evento registrado na história de Nosso Senhor após seu batismo é sua tentação pelo diabo. De um período de honra e glória, ele passou imediatamente para um período de conflito e sofrimento. Primeiro veio o testemunho de Deus Pai: tu és meu filho amado. Então veio a sugestão zombeteira de Satanás: se você é o Filho de Deus. A porção de Cristo muitas vezes provará a porção dos cristãos. Do grande privilégio à grande provação, muitas vezes haverá apenas um passo. Vamos primeiro marcar nesta passagem o poder e a malícia incansável do diabo. Aquela velha serpente que tentou Adão a pecar no paraíso não teve medo de atacar o segundo Adão, o Filho de Deus. Se ele entendeu que Jesus era Deus manifesto em carne, talvez seja duvidoso. Mas o que ele viu em Jesus, aquele que veio ao mundo para derrubar seu reino, é claro. Ele tinha visto o que aconteceu no batismo de Nosso Senhor. Ele tinha ouvido as palavras maravilhosas do céu. Ele sentiu que o grande amigo do homem havia chegado e que seu próprio domínio estava em perigo. O Redentor tinha vindo. A porta da prisão estava prestes a ser aberta. Os cativos legais estavam prestes a ser libertados. Tudo isto não precisamos duvidar. Satanás viu e resolveu lutar por si mesmo. O príncipe deste mundo não daria lugar ao príncipe da paz sem uma grande luta. Ele havia vencido o primeiro Adão no jardim do Éden. Por que ele não venceria o segundo Adão no deserto? Ele havia estragado o homem uma vez do paraíso. Por que ele não deveria estragá-lo do reino de Deus? Que nunca nos surpreenda se formos tentados pelo diabo. Vamos esperar isso naturalmente, se somos membros vivos de Cristo. A sorte do Mestre será a sorte dos seus discípulos. Aquele espírito poderoso e malicioso que não temeu atacar o próprio Jesus ainda está andando como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Aquele assassino mentiroso que irritou Jó e derrubou Davi e Pedro ainda vive e ainda não está preso. Se ele não pode nos roubar o céu, de alguma forma tornará nossa jornada dolorosa. Se ele não pode destruir nossas almas, ele pelo menos machucará nossos calcanhares. Gênesis 3:15. Tomemos cuidado para não desprezá-lo ou pensar levianamente em seu poder. Antes, vistamos toda a armadura de Deus e clamemos aos fortes por força. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Vamos marcar em segundo lugar a capacidade de nosso Senhor Jesus Cristo de simpatizar com aqueles que são tentados. Esta é uma verdade que se destaca com destaque nesta passagem. Jesus foi real e literalmente tentado a si mesmo.
Era apropriado que aquele que veio para destruir as obras do diabo devesse começar sua própria obra com um conflito especial com Satanás. Era apropriado que o grande pastor e bispo de almas fosse habilitado para seu ministério terreno por forte tentação, bem como pela palavra de Deus e oração. Mas, acima de tudo, era apropriado que o grande sumo sacerdote e advogado dos pecadores fosse alguém que tivesse experiência pessoal de conflito e soubesse o que é estar no fogo. E esse foi o caso de Jesus. Está escrito que ele sofreu sendo tentado, Hebreus 2,18. Quanto ele sofreu, não podemos dizer, mas que sua natureza pura e imaculada sofreu intensamente, podemos ter certeza. Que todos os verdadeiros cristãos se consolem com o pensamento de que tem um amigo no céu, que pode ser tocado pelo sentimento de suas enfermidades. Hebreus 4,15. Quando eles derramam seus corações diante do trono da graça e gemem sobre os fardos que diariamente os atormentam, há alguém fazendo intercessão por eles que conhece suas tristezas. Tomemos coragem. O Senhor Jesus não é um homem austero. Ele sabe o que queremos dizer quando reclamamos da tentação e é capaz e está disposto a nos ajudar. Vamos marcar em terceiro lugar a sutileza excessiva de nosso grande inimigo espiritual, o diabo. 3 vezes ouvimos atacando nosso Senhor e tentando atraí-lo para o pecado. Cada assalto mostrava a mão de um mestre na arte da tentação. Cada ataque era obra de alguém familiarizado com todos os pontos fracos da natureza humana por longa experiência. Cada um merece um estudo atento. O primeiro artifício de Satanás foi persuadir nosso Senhor a desconfiar do cuidado providencial de seu Pai. Ele vem a ele quando fraco e exausto, com 40 dias de fome, e sugere a ele que faça um milagre a fim de satisfazer um apetite carnal. Por que ele deveria esperar mais? Por que o Filho de Deus deveria ficar parado e passar fome? Por que não ordenar que esta pedra se transforme em pão? O segundo artifício de Satanás foi persuadir nosso Senhor a agarrar o poder mundial por meio ilícitos. Ele o leva ao topo de uma montanha e mostra a ele todos os reinos do mundo em um momento de tempo. Tudo isso ele promete dar a ele se ele apenas prostrar-se e adorá-lo. A concessão era pequena e a promessa era grande. Por que não, por um pequeno ato momentâneo, obter um ganho enorme? O último artifício de Satanás foi persuadir nosso Senhor a um ato de presunção. Ele o leva a um pináculo do templo e sugere a ele que se lance abaixo. Ao fazer isso, ele daria prova pública de que ele era um enviado por Deus. Ao fazê-lo, ele pode até depender de ser protegido do mal. Não havia um texto da Escritura que se aplicasse especialmente ao Filho de Deus em tal posição. Não estava escrito que os anjos deveriam sustentá-lo? Sobre cada uma dessas 3 tentações, seria fácil escrever muito. Que seja suficiente para nos lembrarmos que vemos neles as 3 armas favoritas do diabo. Escreva-se mundialidade e presunção. São 3 grandes máquinas que ele está sempre trabalhando contra a alma do homem e pelas quais ele está sempre seduzindo-o a fazer o que Deus proíbe e cair no pecado. Lembremos-nos disso e estejamos atentos. Os atos que Satanás sugere que façamos são muitas vezes aparentemente insignificantes e sem importância. Mas o princípio envolvido em cada um desses pequenos atos, podemos ter certeza, e nada menos que uma rebelião contra Deus. Não ignoremos os ardis de Satanás.
Vamos marcar por último a maneira pela qual nosso Senhor resistiu às tentações de Satanás. 3 vezes o vimos frustrando o grande inimigo que o atacou. Ele não cede um fio de cabelo para ele. Ele não dá um momento de vantagem. 3 vezes o vemos usando a mesma arma em resposta às suas tentações. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Aquele que estava cheio do Espírito Santo ainda não se envergonhava de fazer da Sagrada Escritura sua arma de defesa e sua regra de ação. Vamos aprender com este único fato. Se não aprendermos mais nada com essa história maravilhosa, a alta autoridade da Bíblia e o imenso valor de um conhecimento de seu conteúdo. Vamos lê-lo, examiná-lo, orar sobre ele diligentemente, perseverantemente, incansavelmente. Esforcemos-nos para estar tão familiarizados com suas páginas, para que seus textos possam permanecer em nossas memórias e estejam prontos à nossa mão direita no dia da necessidade. Sejamos capazes de apelar de toda perversão e falsa interpretação de seu significado, para aquelas 1000 passagens claras que são escritas como se fossem um raio de sol. A Bíblia é de fato uma espada, mas devemos tomar cuidado para que a conheçamos bem se quisermos usá-lo com efeito. Amém e amém. Tem continuação. Deus nos abençoe com discernimento do Espírito Santo. Amém.